Bem, pessoal, vamos iniciar nossas aulas falando um pouco de filosofia política, que será o assunto dos segundo anos, né, que nós do nosso curso. Os segundos anos, esse ano inteiro, vai trabalhar com o que é política, a ideia de democracia. Nós utilizaremos o livro, né, e as páginas que nós vamos trabalhar tem o nome como a Construção da Democracia. As páginas são 226 a 229. E esse vídeo é mais uma introdução ao assunto, e na qual eu vou comentar alguns tópicos. Os primeiros tópicos que nós vamos trabalhar, que são três: o conceito de democracia, o que é democracia; segundo, o conceito de política, é a ideia de poder e força; e a institucionalização do que nós estabelecemos como Estado moderno, né? A primeira coisa que nós temos que entender sobre o conceito de democracia é que ela surge na Grécia, né? Essa é um conceito que passou séculos para ser construído, né? Quem teve a aula dos primeiros anos, nós falamos um pouco sobre o que é o conhecimento e o rastro e o surgimento da política. Ela também é uma teoria de conhecimento, na medida que ela estuda não só o conhecimento do plano físico, como das relações entre o ser humano e a sociedade. A democracia grega, a palavra vem demos, que quer dizer igualdade, né? E demos quer dizer as cidades, e a kratia, né, é uma extensão a todos, né? Mas a ideia que nós vamos herdar dos gregos, né, se nós formos pensar bem, é que nós, enquanto cidadãos de uma polis, no caso dos gregos, deveríamos ter todos um peso igual nas nossas decisões, geralmente na Assembleia, né? E que ninguém teria o peso maior do que o outro. Por isso seria uma democracia de cidadãos, né? Aqueles cidadãos aptos a votar na Assembleia. E quem é que é o cidadão apto na Grécia antiga, clássica, no caso, para votar na Assembleia? É aquele cidadão que é o aristocrata, e além de ser aristocrata, ele é aquele que também defende a própria cidade. Alguns de vocês podem até dizer: mas professor, onde tem democracia aí? Cadê a mulher vota? Não. O escravo vota? Não. O cidadão que não tem terras e que não é soldado vota? Também não. Então, o conceito que nós podemos estabelecer da democracia, dessa igualdade de voto, ela é bem restrita. Alguns críticos da democracia dizem que a democracia começou com um processo de já exclusão, né? Então, essa ideia de que todos nós, que a democracia abarca todas as pessoas e tudo mais, é uma falácia. Mas nós estamos falando do âmbito da Grécia, né? Houve um desenvolvimento da democracia, né, em que de fato houve uma tentativa, uma busca, e eu sempre digo que essa busca é contínua, de estender os direitos do cidadão a todos. Mas para isso o cidadão tem que ter consciência e ser um ser político, né? Essa introdução vai nos mostrar, por exemplo, que eu quero apresentar a vocês, são essas várias discussões, e principalmente, por exemplo, para Aristóteles, o conceito de democracia é muito parecido com o de cidadão. O cidadão é aquele que participa de todas as discussões políticas só pelo simples fato de ele estar em uma sociedade, participar dos assuntos da sociedade, quer queira, quer não queira. Se ele mora em uma sociedade,
ele está sujeito às determinações que essa própria sociedade impõe sobre o cidadão, as suas leis, as punições que ela pode ocasionar, né, através das leis, as discussões sobre morais, por exemplo, como é que deve ser o cidadão se comportar em determinadas situações na cidade, e por aí vai. Outra coisa o conceito que podemos fazer pode ser relações de conjuntos ou conjunto de relações entre indivíduos ou grupos de indivíduos, né? Que interferem nas atividades de outros indivíduos ou de outros grupos. Então nós podemos dizer que essa relação é muito equilibrada. Deveria ser equilibrada. Se fizermos uma crítica atual sobre o que é esse equilíbrio de poder, ela vai ter várias condicionantes. Por exemplo, uma delas é o poder monetário, ou o poder de quem tem mais dinheiro, né? Tem um poder exercido politicamente, né? Daquelas pessoas que representam grandes massas de pessoas, que geralmente ela pode ser dois tipos. Representativo, de fato, é um indivíduo que foi eleito e representa essas pessoas, representa os anseios dessas pessoas, ou, como normalmente acontece, principalmente no nosso país, ela é individualista, ou seja, o indivíduo tem um corpo de eleitores, tem um nicho eleitoral, mas as decisões geralmente recaem dependendo de sua vontade e do seu desejo, e não uma representação de um grupo. O grupo não influencia nas suas decisões. Isso beira uma espécie de tirania, mas isso daí não vamos nos adiantar, porque vamos falar um pouco sobre o que é tirania lá na frente. Outra coisa se nós temos o poder, temos também a questão da força, e a força é a canalização da potência e as suas determinações. O que é canalizar a potência? Se um poder por si só não existe sem força. Ambos devem caminhar lado a lado. Então, alguém que tem uma grande influência sobre a política, por exemplo, se nós chamarmos um influencer, né, no YouTube, como o Felipe Neto, que tem uma grande quantidade de legião de fãs e de pessoas que o seguem, e que é uma voz a ser ouvida nesse influencers, ele tem a ideia de ele tem em si a ideia de poder, e ele também tem junto a si a ideia de força. Por que força? Porque o poder, apesar de representar um indivíduo ou grupos de indivíduos, ele tem que ter também a possibilidade de utilizar essa representação como força física? Não necessariamente. A força que está, por exemplo, com Felipe Neto, ou que um político como Lula, o atual presidente, exerce sobre determinados tipos de massas, é a força da influência, né? Seja positiva ou negativa, essa influência é extremamente importante para que essas duas condições, poder e força, sejam condicionantes básicos da capacidade dele mover ou não interesses políticos, no caso. Nesse caso, nós vamos entrar em outra discussão muito mais interessante, por exemplo, com a ideia da institucionalização. Quando nós falamos de institucionalização do poder, nós estamos então trabalhando com a ideia de Estado, como nós conhecemos. E o que é o Estado? A origem do Estado, na realidade, ele passa por um processo que vem desde a Grécia Antiga e até os tempos contemporâneos. Tanto é que vai passar por Estado-nação, que eu não vou falar agora, né? Mas nós vamos falar como o Estado, como uma entidade.
Essa ideia de Estado, ela começa a partir da Grécia Antiga. As cidades-estados são divididas assim. Por exemplo, nós vivemos em um estado, o estado do Rio Grande do Norte, do mesmo jeito que tem um estado de Minas Gerais, temos o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo. E como é que surgem esses estados? Se nós formos pegar a ideia de cidade-estado grega, a ideia que está aí não é que uma cidade só representa um estado. Por isso há uma evolução dessa concepção de estado. Para o grego, na Grécia Antiga, a cidade-estado era seu mundo, era o mundo do grego estava circunscrito às limitações de sua cidade. E o que existia fora de sua cidade, ele chamava de mundo, né? Mas a ideia que nós podemos trabalhar nesse sentido, que é o mundo para o grego, está ligado eminentemente com a ideia de sua relação com a cidade, que é muito diferente do que nós temos na contemporaneidade. Por exemplo, um cidadão de Natal, ele já está dentro de uma concepção de estado maior, que é uma conjunção de cidades ao seu redor, muito diferente da grega, né? Mas não vamos nos adiantar, porque isso ainda vamos falar durante a aula. Nós estamos falando aqui como surgiu a concepção de estado moderna, mas para isso temos que entender como foi que a Grécia foi o começo disso tudo. Por isso que nós somos considerados uma herança ocidental, da cultura ocidental. Se há um período formador do Estado, podemos estabelecer a partir da Idade Média, mais precisamente com a Baixa Idade Média, principalmente quando houve o rompimento entre católicos e protestantes, né? E que as grandes conflitos que houve entre o século XVI e XVII, entre as religiões, muitas delas culminaram em guerras imensas, algumas guerras internas, inclusive religiosas, como o massacre de São Bartolomeu, né, que ocorreu na França. Mas todas essas lutas intrínsecas entre religiões diferentes e reis também vieram a estabelecer uma proposta de laicidade, né? Isso já começou, a gente pode até identificar com Dante Alighieri, em uma das suas obras, que ele fala sobre as religiões na Divina Comédia. Lá tem uma crítica bastante exposta sobre esses conflitos, sobre o conflito do ser humano com os seus desejos individuais e tudo mais. Mas eu acredito que a pessoa que mais trabalhou sobre isso foi o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, o escritor do Príncipe, que faz grandes análises sobre essa relação entre o Estado, representado pela figura do rei, e uma busca por um pensamento republicano. É engraçado que o Maquiavel ficou mais conhecido por ser ligado a um livro chamado O Príncipe, em que ele faz uma grande análise sobre a concepção do que deveria ser o príncipe, né? Baseado em uma figura histórica chamada César Borgia. E ao mesmo tempo ele escreve uma obra chamada A Primeira Década de Tito Livio, em que ele conversa sobre como seria uma república, né?
E como é que os estados seriam representados nessa república? Tito Livre fazia parte da República Romana, né? E foi um grande pensador sobre isso, sobre essa década que passou-se esse período de República Romana, né? Os romanos tinham uma ideia avançada de justiça e de república também, mas ele passou por vários estados, como a monarquia, o império e a república, certo? E para Maquiavel a ideia é que já vinha sendo trabalhada com esses conflitos, e no século XVI e XVII terminou pela confirmação de que deveria haver uma separação, ou em que o Estado, mesmo representado pela figura do rei, ele deveria ser laico, né? Esse foi talvez o maior marco do pensamento democrático e de estabelecer um Estado moderno que nós podemos chamar a atenção, né? Mas ainda estava em jogo o que era realmente o Estado, né? Não basta o Estado ser representado pela figura do rei, ele tem que ter alguns critérios básicos, como a representação através de uma aristocracia e partes, talvez, que constituem esse jogo de poder, que seriam os burgueses, né? E que são representados por comerciantes e demais categorias que existiam na época, além da uma categoria religiosa, né? Então tínhamos o que? A monarquia, temos religiosos e uma parcela que vinha ganhando poder, que eram os burgueses, aqueles que esse nome vem de origem dos burgos, né, lá da Idade Média, e que vinham alçando essa tentativa de separar a ideia do Estado, muito relacionada à figura papal e da religião católica da época, né, que tinha um poder imenso de tirar e botar reis e por aí vai, na tentativa de diminuir a sua influência, né? Como nós estamos observando, é que houve um desenvolvimento muito importante e durante muito tempo desse pensamento, não só político, quanto o pensamento do que é uma democracia e como é que o Estado, dentro desses duas vertentes, democracia, né, exercício do poder e da força, e como é que o Estado conseguiria compactuar essas três formas dentro de um mecanismo. Não é fácil, não foi fácil, e alguns, como eu acredito também, que a democracia ela não está posta, ela não está terminada. A democracia sempre está por ser terminada. Isto é, nós sempre estamos aperfeiçoando-a. Não há democracia sem aperfeiçoamento, sem diálogo, sem conversa. O que não houver, se a democracia não tiver os princípios básicos da busca da comunhão de conversas, né, da convergência de conversas, você pode discordar tudo mais de alguém, isso é perfeitamente passível dentro de uma democracia. Você tem sua liberdade assegurada, que também é um princípio democrático, né? Desde que ela não aflija o tecido, os limites do que é aceitável dentro da democracia. Como os gregos falam, se você está, ou como Aristóteles estabelece, se você está em uma cidade, participa desse processo democrático, você está necessariamente exercendo um pensamento político.
Não existe aquele, por mais que aquele disse eu odeio política, ele já está fazendo política. Você não tem como não fazer política. Essa é a grande questão da coisa. Vocês agora, como jovens que estão fazendo segundo grau, podem até não se perceber disso, mas vocês estão exercendo política. Nesse exato momento, ao me escutar, ao estabelecer me fazer questões pertinentes ou não, essa é a ideia do curso, né, desse segundo ano inteiro, vocês terem esse encontro com a política. E eu infelizmente tenho uma má notícia para dizer, que é esta que falei agora: não tem como fugir de falar sobre política. Vocês estão falando, vocês estão na cidade, como diz Aristóteles. Aristóteles fala: todo homem é um animal. Animal porque nós não... É engraçado que nós não nos consideramos animais, mas nós somos. Só que nós somos o alto da escala, né? Nós somos o ápice da escala, porque nós utilizamos a razão somente, e nós temos a capacidade de trabalhar o abstrato, né? Quando falamos trabalhar o abstrato, por exemplo, projetar o futuro. O futuro é abstrato, mas o futuro é feito no agora, mas só que é uma projeção do que nós iremos fazer. Então, a política também é a projeção do passado, do presente e do futuro, se você for ver bem. Ora, estamos elaborando leis agora para gerações futuras. É por isso que é importantíssimo vocês jovens terem essa noção de que também o futuro se faz no agora, não no passado. O passado passou. O futuro se faz nesse presente. Então não deixem pessoas ou professores, intelectuais, gente velha. Olha, o que eu não encontrei, aqui a conversa é uma conversa de amigos. Eu nunca vi tanta gente burra quanto velho. Velho, olha, me perdeu, eu sou velho. Posso ser burro também, sei lá, para vocês. Depende. Se o que eu falo, vocês encontram eco em pessoas do passado ou do presente, né? Pode ser que eu tenha, assim, alguma indicação, né? Que eu falo a verdade. A verdade também, ela não deve ser... Essa é a questão de... A única coisa que eu vejo assim de proveitoso na velhice, que também é um ato político nisso, é que nós velhos temos experiência. Por exemplo, eu posso dizer a vocês já no alto dos meus quase 50 anos que estou chegando lá, que é muito fácil mentir para um jovem que não tem leitura de nada, não tem conhecimento e não viveu o suficiente. Eu sempre digo e repito, eu digo até para minha filha: existem duas formas de você aprender. Isso aqui vale para o pensamento da política. A primeira forma é a forma que eu digo que é fácil, mas que muitos de vocês acham difícil. E eu vou ser sincero. Eu vou mostrar até o livro aqui. É o livro de filosofia, tá aqui, que a gente vai abordar. Certo? O nome está ao contrário, mas é porque a câmera mostra ao contrário, certo? Mas é ler. Você tem que ler. É a única forma de você envelhecer mais rápido. Agora, e também bacana, né? Porque imagine só. Você envelhece a cabeça. Você amadurece, não envelhece, né? Mas o físico é de um jovem de 16, 17, 18 anos. Olha que coisa maravilhosa, né? Um velho vem falar uma besteira pra mim. Eu digo: olha, pelo amor de Deus, você tá falando besteira. Porque não é isso, tal. Eu li em outros cantos. O pessoal desconfia de quem não lê. Você fica até mais atraente quando lê, tá entendendo? Não é o meu caso. Meu caso é o... eu não sei se eu melhorei com o tempo ou não, mas é isso. Então, nossa aula... Faltou só uma última coisa, eu vou falar sobre Max Weber, para nós encerrarmos nossa conversa, para não ficar muito maçante. Eu vou tentar ser mais espontâneo, porque eu acho que é muito enfadonho a gente falar de alguma coisa assim,
por câmera, né? Parece que eu estou falando para mim. É por isso que é bom vocês terem interação aí. Eu vou disponibilizar isso no YouTube. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike, né? Que é assim que lá se faz. Quem tiver dúvidas, tem lá, lá embaixo tem para fazer as perguntas. Ou pode me fazer as perguntas pelo WhatsApp. Ou até mesmo você pode mandar e-mail se quiser. Bem, as ferramentas estão aí, certo? O último assunto que eu quero trabalhar aqui é sobre Max Weber. Max Weber, para dizer assim, todo professor de esquerda, porque o pessoal fala muito dessas besteiras aí, professor de esquerda. Eu sou democrático, progressista, e sim, admito que tem uma vertente nesse sentido, mas falo muito sobre liberalismo, então gosto muito de meus amigos liberais, que são liberais mesmo, esses aí que estão aí, que se dizem liberais, me perdoe a acepção, é porque não estudaram, sabe? É porque quando você estuda liberalismo, nós vamos ver, graças a Deus, nós vamos ver no nosso curso sobre liberalismo, certo? E como é diferente o liberalismo do que se apregoa por aí. Nós vamos ver o que é a diferença entre liberalismo e neoliberalismo, né, em vários aspectos. E o liberalismo, nós vamos falar do liberalismo clássico, que é o do John Locke, né, do Adam Smith, do David Hume, também nós vamos falar um pouco sobre eles. Mas o que eu quero falar agora é um cara que é considerado da direita, né, a direita clássica, a direita inteligente, a direita que lê, a direita sociológica, que é o Max Weber. Ele nasceu em 1864 e morreu em 1920, né? E ele entende que o Estado ele pode ser reconhecido por dois elementos constitutivos. O primeiro é a presença do aparato administrativo, muito importante. O aparato administrativo, certo? Porque esse aparato administrativo ele é o que responde para a prestação de serviços. Pessoal, fala-se muito em diminuição do Estado, né? A minha crítica é diminuir o Estado para quem? O liberal, o que nós estabelecemos, o liberal histórico, como por exemplo John Locke, e para Max Weber, o Estado deve servir à sociedade como um todo. Não é para o burguês, não é para o religioso, não é para o religioso. Quando nós falamos religioso é o banda, protestantes, neopentecostais, católicos, muçulmanos e etc. Certo? Ele não serve só para religiosos, burgueses, para a esquerda, para a direita, não. Ele tem que ter um serviço para todos, para toda a sociedade. É por isso a sociedade é constitutiva por todas essas coisas, certo? O segundo modo é o papel é o monopólio, me perdoe aqui, eu estava raciocinando aqui sobre uma coisa. É o monopólio sobre a força e o poder. Nós vamos estudar, por exemplo, em Thomas Hobbes, na teoria do contrato social, lá na frente, os chamados filósofos contratualistas, que são três: Thomas Hobbes, Rousseau e John Locke. Né? Esses três que a gente vai trabalhar mais detidamente. Para eles, o indivíduo, ao formar o Estado, eles entraram fizeram um tipo de um pacto ou contrato social em que todos os indivíduos cediam sua porção de força e poder individuais em prol da formação do Estado, certo? Max Weber, é claro que não está tratando disso aqui, porque como ele é um sociólogo já lá no século XIX, em que a sociologia já se trata da sociedade propriamente dita,
e a política e essas teorias do contrato social já está posta, já foi solucionada e tal. As discussões, tem discussões, mas é uma discussão mais do âmbito teórico do que do prático. Ele vai estabelecer que o papel do poder, né, Max Weber, ele é monopólio do Estado, o poder da força é monopólio do Estado. Por quê? Porque como todos os indivíduos vivem em uma sociedade, e essa sociedade vive numa concepção de Estado, né? Esse Estado que tende a aplicar leis que sirvam para todos, né? Que recolhe impostos, que é para todos, que tem uma política de melhorias tanto institucionais como estruturais, ou melhorias morais e éticas da sociedade como um todo, é ele que resguarda, é dado a ele resguardar, apenas ele, essa ideia de monopolizar o poder e a força. Por exemplo, um dos representantes da força do Estado é a polícia, que é a vigilância do Estado, né? O seu poder é de instituir leis, né? Representado por magistrados estatais e federais. Não vamos entrar agora no detalhe das explicações dos âmbitos federais, estaduais e municipais, porque existem matérias melhores que vão falar sobre isso, como geografia, história, pode abordar o assunto. Posso falar um pouco por cima, mas a ideia nossa aqui é uma formação política, né? Vamos falar sobre determinados tipos de procedimentos, certo? Bem, pessoal, essa força e justiça ela não tá baseada em indivíduos ou grupos, né? Como, por exemplo, a concepção de força. A concepção de força existe na sociedade, mas elas não são individuais e no Estado elas podem estabelecer para ganhar pautas de melhorias, seja na sociedade ou jurídicas, né? Ou até mesmo melhoria da própria forma do Estado gerir os recursos internos dele para benefício da própria sociedade, certo? Isso aqui é até interessante para a gente trabalhar com um certo tipo de advertência, porque e que eu acho bacana nós fazemos os links na modernidade sobre isso. A democracia é frágil. Primeiramente temos que ter ciência disso. Não é fácil. A democracia é um processo que está em constante desenvolvimento, como eu falei anteriormente, mas é necessário que vocês jovens que estão iniciando suas vidas, daqui a pouco vão estar trabalhando, e é interessante vocês terem essa noção de entender que a democracia foi muito difícil de ser posta no nosso país. Acredito que teve muitas concessões, não deveríamos ter concedido tantos. Acho que temos que cada vez mais reafirmar os diálogos que nós temos que ter com outras pessoas. Eu acho muito salutar, por exemplo, escutar pessoas conservadoras e tudo mais, mas desde que elas estejam dispostas a escutar também, não só falar ou ser uma coisa unidimensional. Eu sempre digo que quando nós estabelecemos princípios de diálogo entre as pessoas, a democracia sempre ganha, e nós como seres humanos ganhamos mais ainda. Por mais que eu tenha raiva de pessoas, assim, raiva no sentido de não concordar com aquilo, eu acho uma coisa que a pessoa congelou no tempo. Nós estamos em pleno século XXI, tem coisas que
pautas sendo desenvolvidas, que as pessoas têm uma resistência para falar, e nós não podemos falar, por exemplo, não podemos deixar de conversar, por exemplo, sobre questões do feminismo, a questão da herança negra, do preconceito, do racismo, a tolerância religiosa, a ideia de que nem todas as pessoas que são contrárias a você são inimigas. Até tem pautas, eu sou sincero a dizer, tem pautas que nós vamos falar aqui sobre a ideia de Estado. O Estado é essa ideia de abarcar todas as contradições possíveis. Existem até pessoas que infelizmente flertam com determinado tipo de pensamento individualista, personalista, que eu simplesmente abomino. Eu acho que nós temos, a sociedade ela abarca o individualismo na medida em que você não interfira na liberdade e no individualismo da outra pessoa. Então por isso que nós temos regras, leis, limites, né, para trabalhar. Mas isso aqui nós vamos conversar aos 3 anos que nós vamos passar, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, se der, né, se der. Porque com a nova reforma do ensino, eu não sei como é que vai ficar as coisas, mas pelo menos aqui, esse ano eu ainda consigo falar com vocês e o nosso papo vai ser mais assim, eu aqui da minha casa, vocês aí, e eu sinceramente fico muito feliz de ver que vocês estão fazendo esse esforço de estudar. Eu já faço natural, profissão é uma profissão que infelizmente felizmente nos obriga a estudar, mas também nos obriga também a tentar ser um pouco mais humilde e escutar vocês. É por isso que eu peço a vocês, se tiver dúvida em um ponto ou outro, né, na avaliação, como é que a gente está trabalhando, para a gente se ajudar e a coisa fluir, tá certo? Ó, pessoal, comenta aí, dá um like ou dislike, porque isso também não importa, a gente também não vai agradar todo mundo. E pode conversar aqui na parte de conversa, me fazer as perguntas, eu vou responder na medida do possível. E valeu aí, até mais, até a próxima aula, nós vamos conversar muito sobre isso, tá certo? Valeu!